Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia do nosso programa bíblico Maratonando a Bíblia. Hoje é o nosso dia 65. Muito obrigado por você estar aqui. Pega o seu café, a sua água, o seu chá e bora comigo para mais essa leitura de hoje. Nós vamos ler Deuteronômio 27 e 28. Deuteronômio 27, preparativos para a entrada em Canaã. Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Depois atravessem o rio Jordão e entrem na terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês. Levantem pedras grandes, pintem-as com cal, escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o nosso Deus, dos nossos antepassados, está dando a vocês, conforme nos prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem essas pedras do Monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras brutas para construírem o altar e sobre elas ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. Nas pedras pintadas, escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornarão o povo do Senhor, o nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo que Ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. As maldições. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel: depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerazim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim. E as maldições serão ditas no monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim: maldito seja aquele que fizer imagem de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho, e o povo responderá amém. Seja aquele que fizer um cego errar o caminho, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a mulher de seu pai, pois isso é uma vergonha para o pai, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que matar os outros israelitas à traição, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus, e o povo responderá amém. Capítulo 28. As bênçãos para os obedientes. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, o nosso Deus, está dizendo a vocês e obedecerem fielmente a todos os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor, nosso Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e no campo. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor, o nosso Deus, abençoará vocês em tudo quanto fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, o nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordenanças, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu como juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados.
Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não em último. Fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro. Nunca adorem nem sirvam outros deuses. Uma breve observação que a gente pode fazer aqui é que o Senhor está decretando a bênção e a maldição para o povo de Israel. Se o povo se apartasse de Deus, começasse a praticar pecado e não obedecesse a Deus, eles sofreriam castigo, eles entrariam em juízo com o Senhor. Mas se o povo obedecesse, eles entrariam num lugar de fartura, de bonança, de prosperidade. Deus iria liberar todas as bênçãos que Ele tivesse para o povo. E uma coisa muito importante que a gente deve prestar atenção aqui é que isso se estende para nós hoje sim. E não é um papo coach. Meu amado, meu irmão, filha do Senhor, abençoados. Quando nós andamos no caminho do Senhor, Ele nos abençoa sim. Isso não quer dizer que nós nos isentamos do lugar onde podemos ser perseguidos, às vezes das coisas darem errado, num sentido muito maior do que a gente espera, como Jó, mas Ele sim nos abençoa. E essa é uma palavra para nós hoje. Às vezes nós olhamos e falamos assim, eu não vou seguir 100% aquilo que Deus me fala, porque assim eu não vou poder ter as coisas que eu quero. E esse é um papo muito limitante, sabe? Porque a vontade do Senhor não é simplesmente uma vontade etérea, que nós sejamos abençoados espiritualmente. Tem a ver com nós entrarmos no reino espiritual, mas esse reino espiritual, ele também nos tem dado coisas naturais. Então, às vezes nós olhamos e pensamos assim, cara, eu não vou seguir 100% a Deus no meu trabalho, senão às vezes eu posso não ganhar aquela promoção. Mas eu queria te falar um negócio. Às vezes é você seguir à risca o Senhor no seu trabalho, não simplesmente para que você tenha uma promoção, mas para que você possa trazer a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. E isso sim é um lugar de muito desconforto. Isso sim é um lugar de muita batalha. Porque para que você traga essas bênçãos para o seu trabalho, você vai ter que combater as pessoas que mentem, as pessoas que roubam. E esse é o posicionamento que o Senhor espera de nós. No Sermão do Monte, Ele diz claramente que bendito sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça. E a justiça é obedecer à lei, obedecer à palavra dEle. Nada mais do que isso. E esse é um lugar que não é neutro, meu irmão. Se você não obedecer, certamente você vai estar em maus lençóis. Se você se fizer alguém que é cego, certamente Deus vai te cobrar dessa cegueira. Então, assim, não coloque um muro para que você possa ficar em cima desse muro em relação à bênção e maldição. Se posicione, porque no posicionamento correto, no posicionamento de obediência, Deus vai fazer coisas que você jamais possa ter experimentado na sua vida. Deus não é um Deus de muro, Deus é um Deus de posicionamento. Então se posicione e prove das coisas que o Senhor pode fazer na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Castigo para os desobedientes. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, o nosso Deus, está mandando e não obedecerem às suas leis e seus mandamentos que Ele está dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos, Deus os amaldiçoará tanto, dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará, dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações, febres, mandará secas, ventos muito quentes e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos.
O Senhor fará com que sejam derrotados pelos seus inimigos, vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores como fez com os egípcios, vocês sofrerão com úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo como um cego apalpando o caminho, vocês fracassarão em tudo que fizerem. Serão perseguidos e explorados a vida inteira e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá a carne. Você verá outros levarem embora os seus jumentos e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas e não haverá ninguém para socorrê-lo. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão seus filhos e suas filhas e levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudade deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Os estrangeiros virão e levarão cereais com que tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos e ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas, da ponta dos pés até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca saram. O Senhor Deus levará todos vocês junto com o rei que tiverem escolhido para um país estrangeiro que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Os povos dos outros países para onde o Senhor os levar ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês, e eles falarão mal e zombarão de vocês. Plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantações. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas não terá azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros os levarão como prisioneiros. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, a passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês serão o último. E olha só que coisa engraçada. Às vezes a gente se mata comprando curso, às vezes a gente gasta todo o nosso dinheiro com algum tipo de consultoria, com pessoas nos mentoreando, com os gurus da internet, tudo em prol de ter uma vida que tenha bons resultados. E a gente acabou de ler um grande trecho falando que os resultados eles não vêm por causa dos nossos esforços. Eles vêm por causa, na verdade, do Senhor nos abençoando. E isso acontece através de nós nos posicionarmos em fazer a vontade dele. Simples e claramente. Isso. E de uma forma muito clara o Senhor falou, se vocês não se posicionarem nesse lugar, saibam que vai acontecer coisas que vocês não gostariam que acontecessem. Justamente para mostrar ao homem que não é fruto do simples trabalho dele os resultados que ele tem. A palavra de Deus no Novo Testamento deixa isso muito claro. Toda boa dádiva, ela é dada dos céus através do Pai das luzes. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de bom, não é porque eu fiz e cultivei, mas é porque Deus me deu. O trabalho é um processo a qual a graça pode estender a mim os frutos que Deus e os presentes que Deus quer me dar. Então, quando eu trabalho e consigo e conquisto as coisas, não é porque eu consegui, mas porque eu me submeti ao processo do Senhor me abençoar. Simples assim. Continuando aqui, fim do segundo discurso de Moisés. Moisés disse ao povo, todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor, o nosso Deus, disse e não obedeceram às leis e aos mandamentos que Ele deu a vocês. Essas gerações serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e seus descendentes. O Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas se vocês não o servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. São gente cruel que não respeita os velhos nem tem pena dos moços. Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão
Para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vaca e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiam. Todas as cidades da terra que o Senhor, o nosso Deus, lhes deu serão cercadas pelo inimigo. O cerco será terrível, os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que Deus lhe deu. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará desesperado, que comerá os próprios filhos e será tão mau que não repartirá carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com seus outros filhos. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas nesse livro, e se não respeitarem o nome do nosso Senhor, o nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas nesse livro, o livro da lei os destruirá. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão um punhado de gente porque não obedeceram às ordens do Senhor, nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los, olha, vamos ler de novo. Assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentem esse número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vão ser de vocês. O Senhor, o nosso Deus, espalhará por todos os países de uma ponta do mundo a outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite, o medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão: tomara que já fosse noite, e ao cair a noite dirão: quem dera já fosse dia. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Assim vocês procurarão vender-se como os escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Finalizamos a nossa leitura de hoje até o versículo 28. Uma coisa muito importante que a gente deve se atentar aqui, no final dessa declaração de Moisés, é que ele não deu ao povo um posicionamento que isso poderia acontecer. Ele não falou "e se acontecer?". Ele decretou, porque ele estava falando profeticamente que o povo literalmente ia se apartar de Deus. Uma coincidência muito grande, muito legal, na minha leitura que eu estou fazendo, fora essa aqui, eu já estou em Jeremias, eu estou nos profetas, e é exatamente isso que está acontecendo. Os profetas estão dizendo, no momento exato, estão profetizando que o povo seria levado cativo porque abandonaram a Deus. E eu acabei de terminar o livro de Jeremias e foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram cativos porque eles não obedeceram ao Senhor. Eles foram levados por outros povos que deveriam ser geridos, administrados ou até mesmo influenciados por eles neste momento. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter ficado mais um dia aqui, que o Senhor te abençoe e que a gente possa continuar nesse projeto até o fim. Até mais!